Boa noite, meus irmãos. Queria que você abrisse a Bíblia no texto que foi lido hoje, essa noite, em Tiago capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Enquanto os irmãos conseguem abrir as suas Bíblias aí, eu queria falar algumas coisas de motivos de grandes considerações. Alguma vez você já se emocionou com uma alegria tão intensa que chegou a transbordar os olhos de lágrimas? Conseguimos visualizar esse tipo de alegria, esse tipo de experiência vivida através das nossas vidas, através da vida dos nossos vizinhos, dos nossos irmãos, no meio da nossa comunidade. Conseguimos enxergar essas experiências de alegria por meio da TV de várias formas. É possível ver a emoção estampada no rosto de várias maneiras. Emoção. Vocês já se emocionaram? Já se alegraram com isso? Por algum motivo tão especial? Você vai concordar comigo que é de se considerar a emoção de um homem, uma mulher, que acabaram de receber em seus braços aqui o seu recém-nascido, o seu filho. É de se considerar a alegria de uma pessoa que venceu uma doença terminal também. E é de se considerar a alegria de uma mãe que perdeu seu filho, ele desapareceu há muitos anos, quando de repente ele bate na porta e diz: eu cheguei, eu voltei. É muita alegria envolvida, irmãos. E é possível também considerar o motivo de grande alegria o fato de uma criança, quando ela pega uma nota de R$10 em cédula e troca essa nota por R$10 de moeda, e ela pensa que tem muito dinheiro. É possível considerar essa alegria também. Seja as maiores ou as menores, ou as mais simples emoções, tudo isso é um motivo de muita alegria. Muita alegria mesmo. Mas uma pergunta para nós: como me alegraria na tristeza? Como me alegrar com um furacão? Eu dentro do olho do furacão. Como eu sentir alegria dessa forma? É possível sentir alegria nessa situação? É possível me alegrar com a dor, com as dificuldades intermináveis? Para o homem natural, isso é loucura. Isso é maluquice, é sem juízo uma pessoa que acabou de sofrer um dano e está se alegrando por aquilo. As dificuldades, meus irmãos, é muito difícil se alegrar nas dificuldades. Para eles, sim. Mas para nós, irmãos, como um ditado que diz que a vida ela é uma caixinha de surpresas, e de fato, sim, ela é. Um fato que talvez você não soubesse é que para nós cristãos se alegrar com a dor, se alegrar com as dificuldades e as diversas provações da vida, é tudo possível. Tiago, ele escreve uma carta aos irmãos que sofriam pela perseguição por causa do Evangelho. Ele nos ensina aqui, por meio dessa carta, a considerar um motivo de grande alegria o fato deles estarem passando por diversas provações. O meu desejo aqui essa noite é afirmar para todos vocês que é possível sim se alegrar nas provações.
E que não só é possível, mas também ganhamos resistência, ganhamos crescimento espiritual, se assim perseverarmos. Nós iremos agora fazer uma grande viagem na Epístola de Tiago. Iremos velejar. Hoje aqui nós vamos ancorar aqui o nosso barco no capítulo 1 de Tiago. Vocês abriram suas Bíblias. Capítulo 1 de Tiago. E vamos nos deter em 3 versículos. O versículo 2, o 3 e o 4. Nessa parte aqui, irmãos, dessa viagem, eu quero informar que Tiago ele já tem escrito aqui essa carta e que ele já tem endereçado ela, já tem enviado essa carta. Porque essa carta iria circular no meio de irmãos que estavam passando por dificuldades por acreditar em Cristo, passando por problemas e diversas provações. E vale lembrar aqui quem é esse Tiago aqui também. Tiago aqui é o meio-irmão de Jesus. Tiago era um homem muito considerado onde ele vivia. Ele era um dos líderes da igreja de Jerusalém. Então a opinião dele importava muito. E Tiago ele tem um olhar muito clínico. Se você pegar essa carta e começar a ler, você vai ver muitas considerações para a sua vida, aplicações indispensáveis para o nosso viver cristão. Cabe a você lê-la e descobrir. E também você vai começar a ver alguns sopros das palavras do nosso Senhor Jesus. Tiago, irmão do nosso Senhor. E ele tem essas características. É uma carta muito prática. Muitos chamam ela de uma carta de provérbios, porque são muitos conselhos práticos. Então, ao lê-la, nós podemos obter muita informação para o nosso crescimento espiritual também. É por isso que eu falei, é possível sim se alegrar nas tristezas. Tiago, ele vai nos ensinar e vai nos passar informações que isso é muito possível sim. Mas que perseguições são essas? Você lembra lá daquela comunidade que vivia em Atos dos Apóstolos? Atos capítulo 2, versículo 42. Assim como nos dias de hoje, meus irmãos, é muito bom e era muito bom viver em comunidade naquela época. Era muito bom ser igreja. E eles não tinham um outro desejo a não ser viver como igreja. As Escrituras falam que eles viviam em comunhão, em unidade, em família, partindo o pão. Eles perseveraram sempre, todos os dias, na doutrina dos apóstolos. Eles procuravam não se desviar disso. Eles repartiam seus bens, acredita? Era isso que acontecia. Eles não queriam uma outra vida, a não ser viver em comunidade. E sabe o que foi que aconteceu depois disso? Uma grande perseguição providencial. Deus aumentou a fé daqueles irmãos por meio das perseguições. Deus ele levanta um homem chamado Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio da palavra de Deus. E a pregação dele inflama, a pregação dele incomoda certos líderes religiosos. A tal ponto, irmãos, que ele é levado, tirado do sinédrio, levado para a praça pública. E lá ele é apedrejado. E apedrejaram ele até a morte. Isso causou grande espanto no meio da comunidade. Aqueles homens estavam revoltados por ouvirem aquilo. Eles não aceitavam ouvir aquilo. E as Escrituras falam que aconteceu uma grande perseguição. E eu falo uma perseguição providencial. Aqueles homens e mulheres que agora acreditavam em Cristo teriam que abandonar os seus lares urgentemente. Deixaram tudo para trás. A casa, seus móveis, tudo. Se dispersaram por conta da sua fé em Cristo.
Então eles se dispersaram, mas dispersaram com um objetivo, as Escrituras falam. No capítulo 11, eles saíram pregando o Evangelho. Que maravilha, irmãos. Providencial. Vamos ler o texto? Tiago, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, ou dispersão, foram espalhados. E ele diz: saudações. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Vamos orar só mais uma vez? Pai, que o Senhor, meu Deus, fale conosco. Que o Senhor nos ajude essa noite. Que a Tua palavra alcance um lugar nos nossos corações. Meu Deus, que o Senhor nos livre de distrações. Que eu não atrapalhe a Tua mensagem também. Mas que o Senhor fale para nós. Que nós possamos absorver os Teus ensinamentos. Assim que eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Tiago ele está animando os irmãos a perseverarem nas provações, afirmando que à medida em que a fé deles está sendo provada, eles ganham perseverança e eles ganham maturidade. Hoje eu venho falar da alegria nas provações e a perseverança que produz um crescimento espiritual na vida dos crentes. Eu quero animar os irmãos a se manterem firmes em suas lutas e em suas tribulações. Pois pela fé, irmãos, nós temos a certeza que quanto mais dificuldades enfrentamos, mais crescemos em conhecimento e em maturidade no Senhor. A suma é essa, meu irmão. Quanto mais alegria temos no sofrimento, mais alegria teremos no crescimento. Eu queria que vocês gravassem essa frase no coração de vocês, na mente de vocês. E não se esquecesse disso. Quanto mais alegria temos no sofrimento, mais alegria teremos no crescimento. Vamos seguir no texto aqui. Versículo 2: meus irmãos, considere motivo de grande alegria. Tiago aqui ele não está ensinando os irmãos aqui, que estão passando por provações, não tem uma outra resposta mediante os sofrimentos, além da alegria. Não é isso. Todos nós sabemos aqui que não é proibido ficar triste. Não é pecado se entristecer. O que ele nos ensina aqui é que as provações, elas devem ser uma oportunidade para crescermos em Deus. E elas têm que ser uma oportunidade, e elas devem gerar uma fonte em nós de grande regozijo. Essa é a finalidade. Tiago ele nos convida a dar uma atenção especial nisso aqui. Ele nos convida a dar uma consideração desdobrada, em alegria, nas provações, nas dificuldades. E considero semelhante aqui o que aconteceu com os apóstolos também, em Atos capítulo 5. Após eles terem sido presos, eles foram presos porque eles estavam pregando o evangelho. Eles foram surrados, açoitados, eles foram moídos.
E eles também, no capítulo 5, versículo 41, eles se consideraram aquilo motivo de grande alegria por estarem sofrendo pelo nome de Jesus. Olha que legal, irmãos. E eles se retiravam do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Olha que coisa importante. Que ensinamento maravilhoso para nós. E ele prossegue aqui no texto: tendes por motivo de toda alegria o fato de passarem por diversas, não uma, 2 ou 3 provações, mas várias, diversas provações. Quem aqui se identifica? Eu me identifico. São diversas. Só basta você estar vivo. É diversas provações. De que os cristãos sofrem e que eles irão sofrer. E de que você sofre, de que você irá sofrer. Isso aqui não é novidade para ninguém aqui. Não é. Mas como sofrer corretamente? Qual é a maneira correta que eu devo sofrer? Como, Josiane? Como? Me ensina. Para responder isso, essa pergunta aqui, nós precisamos compreender um verbo aqui, que é o verbo passar. Isso que eu aprendi com a minha amada esposa, Ellen. Cadê ela? E a ideia aqui é que o verbo passar, quando ele diz aqui, ó, o fato de passarem por diversas provações. O verbo passar aqui, ele está no aspecto durativo. Vocês vão ver que isso é interessante. Ó. Ou seja, ele é contínuo. O passarem, contínuo, ele vai crescendo por vários sofrimentos. Ou seja, à medida em que vocês forem sofrendo, enfrentando as provações, as perseguições, se regozijem, se alegrem. Tiago está pedindo para eles considerar isso um motivo de grande alegria. E por quê? Porque se alegrar nas provações, elas geram oportunidade para nós nos formarmos em Cristo. Para que o nosso caráter seja forjado nele. É nas provações que nós somos confrontados, conformados nele. Consolados nele. É nelas que nós somos animados. E sentimos sim na pele esse consolo. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, diz assim: é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Qual a sua maior provação nesse momento, hein? Qual é o seu maior desespero? Eu sei que você está aí sentadinho, tranquilo, aparentemente, mas dentro, o que é que está te perturbando? O que é que te incomoda? De que forma você está enfrentando as provações? Essa é a pergunta para nós essa noite. É comum ver aqueles que não amam a Deus reagirem isso aqui de uma forma totalmente contrária. De uma maneira egoísta, desesperadora. Nós não, irmãos. Vocês que têm uma esperança em Cristo, não. Nós não podemos ser iguais a eles. Nós temos uma fé viva dentro de nós. Cristo vive em nós. Precisamos enfrentar as nossas lutas com integridade e sabedoria. Essa atitude glorifica a Deus. E é um testemunho para os de fora.
E devemos absorver os conselhos de Tiago aqui nessa carta. Precisamos responder os nossos momentos de tribulações, os momentos de sofrimentos, com grande alegria. Você já viram uma pessoa que você sabe que ela está passando por diversas provações, dificuldades extremas, e você olha para ela, você vê aquela pessoa calma, serena e tranquila. Só pode ser Deus, irmãos. Não existe outro. Seremos mais felizes se agirmos assim. Evitaríamos tanta coisa ruim na nossa vida se nós trabalhássemos dessa forma a nossa vida, se nós caminhássemos desse jeito. Assim como ele nos ensina, Tiago aqui, no capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera nas provações. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Versículo 3. Sabendo que a provação da vossa fé. Provações é que todo cristão enfrenta. Para o cristão, as provações, elas aparecem com o objetivo de ensino. É para nos ensinar. É crescimento. A provação vem para provar a nossa fé, e essa fé ela precisa produzir perseverança em nossas vidas. Os leitores de Tiago aqui passavam por diversas provações. E uma das maiores que eles enfrentavam era a pobreza, irmãos. Você já imaginou você largar tudo e ter que construir tudo do zero em um local onde você nem nasceu? Você nunca foi lá. Mas por conta da perseguição e você não está negando a fé, beleza, vou sair. E vou reconstruir tudo do zero. Vai ser ruim. Vai doer. Mas logo vai passar. Logo passa, irmãos. Então eles enfrentavam muito pobreza. Se você ler a carta, você vai ver muitos conselhos de Tiago nessa relação aqui também. Pelo menos aqui, a maioria dos leitores de Tiago, dessa carta aqui, eram pessoas pobres. E outra coisa, existiam muitos ricos na época também, que se aproveitavam deles, que estavam necessitando. Eles buscariam eles para trabalhar e não pagava o devido valor que eles mereciam. No capítulo 5, Tiago ele vai trazer uma instrução muito forte aqui. Uma espécie até de revolta contra os ricos, aqueles que difamavam a Deus por conta das suas atitudes. Mas lembre-se, Deus usa as provações para aperfeiçoar a nossa fé. E nos faz cristãos mais fortes por meio disso. Tudo isso por meio da perseverança. Versículo 3 ainda, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Perseverança é uma palavrinha que vem do grego e ela significa permanecer sob. É como se você estivesse participando de uma prova para ganhar um prêmio e você teria que correr daqui a 100 metros com a carga de 50 quilos nos braços. E é o mesmo tiro inicial que você iria dar aqui para poder correr até lá. E quando chegar lá, ganhar, você não poderia perder o ritmo. Você tinha que sustentar o ritmo até lá. Permanecer com a mesma força até lá. Um comentário dessa própria Bíblia aqui, ela diz que a perseverança é a paciência quando não se tem remédio.
ela te ensina a ser constante em provas prolongadas. Tiago quer ensinar os seus leitores aqui que Deus tem um propósito final no sofrimento. E Tiago ensina que eles precisam reagir aos problemas da melhor forma e a melhor maneira. Da maneira mais correta. Versículo 4. E a perseverança, ela deve ter uma ação completa. Tiago ensina os seus leitores que eles têm que deixar que a perseverança, ela tenha uma ação completa na vida deles. Isso que significa, irmãos, que esta ação de perseverar ainda não foi finalizada. É um processo crescente. À medida que você for vivendo, você vai perseverando, crescendo. E quanto mais eles forem perseverantes, mais benefícios eles teriam por responderem de maneira correta o ato de perseverar. Agindo dessa forma, meus irmãos, eles se tornariam maduros, íntegros, e neles não achariam nenhuma falta. Que conselho maravilhoso! Se eu perseverar, então significa que eu vou ser maduro, íntegro, e não vão achar nenhuma falta em mim. Olha que legal, irmãos. 4 ainda. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Em nada. Sabe o que é nada? É nada. Maturidade e integridade é algo honroso para o cristão. Busquem isso com toda a força. Nós devemos reagir às perseguições da maneira correta. E agindo assim, os levariam a viver de modo adequado eles. Assim eles cumpririam o serviço cristão da melhor forma. Pois se tornariam participantes que estavam aprendendo e não somente ouvintes. Tiago capítulo 1, versículo 22, ele diz assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. É praticar, irmão. E essa é uma carta muito prática. E ele diz, olha, vocês não têm uma outra opção, vocês têm que praticar. Não sejam somente ouvintes. Isso não vai influenciar em nada na sua vida. Se você não praticar, isso não faz efeito nenhum. Você sabe o que significa a palavra inconstância? Inconstância, ele é o oposto de perseverança aqui. Ser inconstante. Tiago, ele também ensina aqui na carta, que no futuro nós vamos começar a ler. Ele fala que uma pessoa inconstante é como se ela tivesse 2 ânimos. Ânimo dobre. Não é nem frio, não é quente, não é morno, não é nada. Um conselho válido para nós. Só saber que a prova da nossa fé produz perseverança não muda em nada na nossa vida. Nada. Precisamos ter uma atitude concreta diante das dificuldades. Precisamos praticar, reagir às lutas com perseverança. A luta contra o pecado com perseverança. Talvez alguns já tenham lutado com o pecado há muito tempo. E venceram. Olha que legal. Perseveraram. Só assim haverá crescimento no Senhor. Persevere, irmãos. Já acaba.
todos que estão aqui, com a idade que estão, não viverão mais 80 anos. Não viverão. Já acaba. Os sofrimentos presentes, comparado com a glória que nós teremos no futuro, não se comparam. Já acaba, irmãos, isso é verdade. Jesus nos prometeu isso. Você sabia que nós somos os únicos que estamos em uma guerra, mas uma guerra já vencida? Não larga a espada, irmãos. É caindo e levantando de novo. Levante-se. Erga a cabeça. Lute, persevere. Anime-se. Já passa. Jesus virá outra vez aqui, irmãos. E como diz a canção, e todos juntos em um só louvor, cantemos, Ele é o nosso Senhor. Já acaba. Para concluir, irmãos, toda aprovação ele tem o seu caráter educativo. Nós aprendemos nas provações, ficamos mais fortes, ficamos mais maduros, resistentes. É muito sem graça uma vida sem provação, você não sabe, concorda comigo? Estou falando isso porque todos aqui passam por provações. Haverá um dia em que você não passará mais por elas. Não. Deus deu oportunidade para esses irmãos, a qual Tiago dirige essa carta, passarem por várias provações. É uma oportunidade que Deus nos dá. Sem elas, não crescemos. E Ele faz isso não porque Ele é ruim, mas porque Ele é muito bom. É porque Ele nos ama. Tiago, ele tem um olhar clínico. E ele olha para o problema daqueles irmãos, e ele escreve essa carta. Ele já sabia o que iria acontecer. Muitas dificuldades. Mas ele escreve para que eles sejam maduros e íntegros. Para que assim ninguém encontrasse falta neles. Para que eles não se igualassem àqueles que não amam a Deus. Como diz aqui no capítulo 2, tinha uma reunião de crentes, e alguns irmãos que criam em Cristo, eles estavam tentando dar melhores lugares para os ricos, que viriam visitar a igreja, e tirando os lugares dos mais pobres. Olha, aqui na frente só quem senta é fulano de tal, porque fulano de tal, ele tem nome na cidade, então ele precisa ficar mais perto. Aí você senta bem aqui, ó, no estrado dos meus pés. Não, irmãos, não podemos nos comparar. A ideia é que, se eles resistissem, reagissem às dificuldades da maneira correta, em nada eles seriam deficientes. E saiba de uma coisa, por muitas vezes maturidade e integridade são forjadas por meio da dor e o desconforto. É isso que nos espera. Se você quer ser maduro e íntegro, se prepare para a dor e o desconforto. É isso que nos espera. Mas se você tem um Senhor, alegrem-se. Porque quanto mais alegria temos no sofrimento, mais alegria teremos no crescimento. Estevão morreu feliz, irmãos. Vocês lembram que eu comecei falando dele? Era ele sendo apedrejado e olhando para os céus e vendo o Senhor dos Senhores. Ele morreu como o homem mais feliz dessa terra. Soframos as nossas dores também olhando para Cristo, irmãos. Enfrentamos as nossas dificuldades olhando para Cristo, irmãos. E assim você encontrará a verdadeira alegria no meio de tanta tribulação e dor. Vou finalizar com a leitura de um versículo. 2 versículos. 1 Pedro, capítulo 1, 6 ao 7. Nisto vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo,
devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinada pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Amém, irmãos? Persevere nas provações. Anime-se. Quanto mais você persevera, mais crescimento você tem em Deus. E melhor você vive essa vida. E lembre-se, vai passar, não muitos anos, vai passar. Jesus voltará. Amém. E graças a Deus.